teu potente braço nessa noite, quem impedirá? Sabemos, Pai, que o Senhor tem o controle de todas as coisas na palma da tua mão, e sabemos que o Senhor manda, Senhor, na terra, embaixo e em cima, e reconhecemos, Pai, que nessa noite nós cremos que o Senhor, meu Deus, tem algo especial para nós. Fala conosco, fala com a nossa alma. Deus, nos dá, Senhor, um culto abençoado debaixo da tua presença. Fica conosco, não somente hoje, não somente agora, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Aleluia. Silvio Nunes na condução, nosso pastor Silvio Nunes na condução do trabalho nesta noite. Aleluia. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Só quem está feliz aí, dá um glória bem alto para Jesus. Aleluia. Ele se faz presente aqui no nosso meio. Hoje é culto de missões e está aqui a igreja repleta de missionários. Eu creio. Amém? Alguma missão, se você não fez, você ainda vai fazer ainda, porque Deus tem um projeto de missão na sua vida. Amém, meus irmãos? Vamos dar início ao nosso culto, entregando o nosso culto racional para o nosso Deus Todo-Poderoso. Quero convidar aqui o Ministério da Harpa Cristã para estar adorando o santo nome do Senhor Jesus de Nazaré. O Ministério da Harpa cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos louvar o hino 147. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. No teu bom serviço tenho eu prazer, dele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor e te glorificarei, meu Salvador. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te seguindo e também dando a ti louvor. Desça a tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. Dá-me entendimento e verás saber, para alegre eu fazer o teu querer. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Só em ti confio, meu Senhor e Rei, só em ti vitória eu alcançarei, e contigo quero sempre aqui viver, até que pra Sião me venha receber. Sim,
Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Aleluia. Vamos continuar louvando o hino 107. Aleluia. Glória a Deus. 107. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Vivo na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar. Quando a tempestade vem me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua luz, cada dia mais alegre na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Assim o ministério agradece a oportunidade em nome de Jesus. Glória. Aleluia. Quem está firme com Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Nosso tema anual fala disso, né? Fala de microfonia também não. Glória a Deus.
Sejais firmes, perseverantes, unidos, num só corpo, falando a mesma língua. Amém, meus irmãos? É muito bom ser crente. E se é crente que congrega, ainda é melhor ainda, amém? Se o sonoplasta der mute nos canais aqui desses microfones, para de dar microfonias. Ainda está ainda? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria que a igreja se colocasse de pé, em reverência à palavra do Senhor Jesus, e gostaria de convidar aqui o diácono Gleison para estar fazendo a leitura oficial esta noite. Aleluias, bendito e exaltado é o nome do nosso Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Peço aos irmãos que abram a vossa Bíblia em Mateus 28, no verso 16, aleluia, até ao 20, é bastante conhecido pela igreja, mas nos faz trazer à memória a missão que Cristo deixou em nossas mãos, amém? Aleluias, santo é o nome do Senhor. Às vezes, por ser muito conhecido, às vezes acabamos por não lermos eles, mas nos traz a memória. Mateus 28, verso 16, que nos diz assim: seguiram os 12 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus aproximou-se e falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus vai falar para nós ensinar o povo a guardar as suas palavras, os seus ensinamentos. Amém? Que assim possamos, então, nos cumprir o ide do Senhor, mas também o ensinar, a base. A igreja é a base, o que vai é o soldado, mas nós temos que estar pronto para aqueles que aqui chegarem, nós podemos ensinar o verdadeiro caminho do Senhor, como os judeus faziam, amarrava a Torá no seu braço, os pedacinhos dos pergaminhos amarrava, para eles sempre lembrar do mandamento do Senhor, amém? Então, tanto importante como ir, como também ter a base para ensinar. Amém? Oramos ao Senhor nessa noite. Grandioso Deus e eterno Pai, mais uma vez, ó Pai, nos colocamos em Tua presença. Queremos te agradecer, Senhor, por mais um motivo, por mais um momento estar em Tua presença, Pai, porque já estamos hoje, pela manhã, participamos do sangue e do corpo do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, adorando e bendizendo o Teu santo nome. Peço, ó Pai, que a Tua mão esteja sobre esse culto nesta noite, que o Senhor venha abençoar cada um daqueles, ó Pai, que aqui estão, Senhor. Venha abençoar, Pai, a direção dessa igreja, venha abençoar o meu pastor e a sua família, Senhor. Nos dá graça, nos dá força, Pai, para continuar em Tua presença. Assim é o que te pedimos, em Teu santo nome te agradecemos. Amém. Aleluias. Aleluia. Eu também esqueci de cumprimentar aqui os nossos irmãos internautas, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama sobre nós. É o ano da manifestação do poder de Deus. Enquanto a nossa querida missionária Lira prepara ali um louvor para adorar o Senhor, eu gostaria de contar algo para você aqui, enquanto ela prepara lá a música para adorar. Já está preparado? Já? Glória a Deus. Eu quero dizer para você aqui uma pequena história. E toda vez que eu ouço uma história, eu gravo no meu coração. Eu
guarda para mim. Há muito tempo atrás, você sabe que as profissões, elas tinham alto valor. E bem antigamente mesmo, lá no passado, o lenhador, ele ganhava muito dinheiro, porque na época a floresta era repleta de árvores. Então abriu uma grande empresa para poder, contratando lenhadores, para poder derrubar árvores. E é quando aquele senhor, ele descobriu que aquela empresa estava à procura de um funcionário e falou assim: sou eu sou expert em derrubar árvore, é comigo mesmo. Ele foi até lá, conversou com o patrão, e o patrão: não, meu filho, amanhã cedo você já pode começar a trabalhar, já está contratado. Quando foi no outro dia de manhã, ele levantou cedo, pegou o seu machado, botou nas costas e foi. Nesse dia, ele derrubou 15 árvores. Ele derrubou 15 árvores. Aí no segundo dia ele voltou de novo, trabalhou o dia inteiro, igual a segunda-feira que ele foi. Na terça-feira ele trabalhou o dia inteiro, derrubou só 7 árvores. Aí ele já começou a achar estranho. Quando foi na quarta-feira, ele foi para o trabalho de novo, suou a camisa, suou a bota, suou a testa, suou tudo, e só conseguiu derrubar 4 árvores. Quando foi na quinta-feira, vai ele de novo, já meio desanimado: o que está acontecendo comigo? Ele levantou cedo, comeu bastante, comeu cuscuz, ele achou que estava fraco, fez uma farofa, comeu, pegou uma dúzia de ovo, comeu, falou assim: hoje eu vou preparado, porque hoje eu vou derrubar muita árvore. Pegou o machado, botou nas costas e foi. Quando chegou lá, ele lutou de manhã até de tarde. No meio daquelas árvores, só conseguiu derrubar 3 árvores. Aí ele se frustrou. Ficou muito triste. E ele foi então lá no patrão. E foi falar com o patrão: patrão, diga, meu filho, o que está acontecendo? O senhor me contratou e no primeiro dia o senhor até falou comigo que eu bati o recorde, que ninguém cortava a árvore igual eu cortava. Eu cortei 15 árvores no primeiro dia, mas no segundo dia eu trabalhei do mesmo jeito, eu fiz a mesma força, só derrubei 7 árvores. No terceiro dia eu só derrubei 5 árvores, foi só diminuindo. Patrão, e nesse último dia que eu trabalhei agora, eu trabalhei mais do que os outros dias todos. Eu me esforcei o máximo. Eu fiz até hora extra. E só consegui cortar 3 árvores. Não tem como eu trabalhar para o senhor, que eu vou dar prejuízo para o senhor. Aí o patrão virou para ele e leu para ele Eclesiastes 10:10. Se você deixa o machado perder o corte e não o afia, terá de trabalhar muito mais. É mais inteligente planejar antes de agir. Aí você pergunta: o que tem a ver essa palavra com o culto de hoje? Tem. Você sabe por quê que a igreja tem poucas pessoas? Sabe por quê? Porque primeiro, nós estamos afiando os nossos machados primeiro. Não adianta a gente sair, hoje é culto de missões, é verdade? O que adianta você ir para a rua com seu machado cego? Você não vai conseguir cortar nada. Então, nesse tempo aqui de poucas pessoas, de poucos obreiros, pensa nisso. Lembre-se, você é um machado na mão de Deus. E Deus está preparando cada um de nós, nos afiando. Para quê? Para quando nós formos para a rua, nós estejamos bem afiados. Para quando encontrar uma árvore, você saber que o machado pode cortar. Amém? Glória a Deus. Eu gosto de contar essas histórias que mexem muito com o coração. Gostaria de convidar aqui a missionária Líria para estar adorando o nome do Senhor. E lembre você, está livre para adorar Ele. Dê glória a Ele que Ele está aqui neste lugar. Aleluia. Hoje não é um velório.
É culto de missões de adoração ao nosso Deus. Glória a Jesus. Também desejo cumprimentar a todos com a gloriosa e a santa paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Ainda estou impactada com a palavra que o Senhor nos dera hoje de manhã, ali no culto de Santa Ceia. Que discernimento, que dedicação. A palavra do Senhor é um tesouro. Quanto mais que se cava, é que nós encontramos pedras preciosas. Vamos continuar adorando ao Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Glória seja dada a ti, Jesus. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que estás vivendo, de fracasso e de derrota. Sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Yeshua, que muda a história, já declarou tua vitória, só pra te fazer feliz. Quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele ora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões, nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo cantando orava, por um filho ela clamava, e o Senhor atendeu a Josué. Quando orou e o sol parou, mandou tocar-lhe as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente. Ele é o mesmo e não mudou. A palavra do Senhor diz que passarão céus e terra, mas as suas palavras não há de passar. Eu continuo crendo no que Ele tem falado para cada um de nós, porque Ele é o Deus que fala e cumpre e não se arrepende. O crente quando chora, o Senhor responde. Chora, crente. A oração do crente estremece os montes. E quando ele ora, o Senhor atende. Jesus, tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões, nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando Ana orava, por um filho ela clamava, e o Senhor atendeu. É Jesus, atendeu a Josué. Quando orou e o sol parou, mandou tocar-lhe as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz
vive no meio da gente. Ele é o mesmo e não mudou. Ele é o mesmo e não mudou. Sim, está presente. É o mesmo e não mudou. Aleluia, agradeço em nome de Jesus. Aleluia, Ele é o mesmo, Ele não muda, aleluia. Mas Ele quer nos mudar, nos transformar, nos mudar em alguma coisa. Há algo dentro de nós que tem que ser mudado. Quando Jesus encontrou com Nicodemos, ele queria que Jesus falasse dele, que Nicodemos era príncipe, que Nicodemos era um grande fariseu, que era estudado. E Nicodemos ficou esperando. Só que a única coisa que Jesus disse para Nicodemos é: o que importa é se você nasceu de novo. O que me importa é: você nasceu de novo? Então, para nascer de novo, tem que haver transformação. Amém, meus irmãos? Eu creio que tem irmãos hoje que está passando por alguma aflição, está passando por alguma dificuldade, está passando com alguma dor. E eu quero dizer algo para você. Do homem que ficou empurrando a pedra. Deus falou para um homem: olha, você agora vai empurrar essa pedra. E o homem então começou a empurrar uma pedra gigante. Ele empurrava, empurrava, e a pedra não se movia, não mexia, não saía do lugar. Passou um bom tempo de anos, aquele homem, ele ficou irritado com Deus. Ele falou para Deus: Deus, o Senhor me mandou empurrar essa pedra, e eu estou empurrando essa pedra aqui há anos, e esta pedra não se moveu, não saiu do lugar. E Deus falou com ele assim: é verdade, eu te mandei empurrar a pedra, mas eu não disse que a pedra ia sair do lugar, disse. Eu só falei para você empurrar a pedra. E aí Deus falou para ele: olha, o tempo que você está empurrando essa pedra, eu queria que você olhasse agora para as tuas pernas, como é que elas estão. Olha para ver se não está mais forte. Quando ele olhou, as batatas da perna do homem estavam quase arrebentando de forte. Aí Deus falou para ele: olha agora para os teus braços, vê se os teus braços não estão mais fortes. Quando ele olhou assim, ele nem notava. Quando ele olhou para o braço dele, uma batata bateu na outra do braço. Aí Deus olhou para ele e falou assim: muito bem, você continua empurrando essa pedra, agora quero que você olhe para os seus peitos. Olha aí, põe a mão para você ver. Quando ele bateu a mão no peito dele assim, ele tomou até um susto. O homem estava tão forte, mas a pedra não se moveu. Aí Deus disse para ele: olha, eu só deixei essa pedra para você ir para te fortalecer. Às vezes nós passamos por enfermidades, às vezes nós passamos por dificuldades, às vezes a enfermidade nos pega, às vezes a dificuldade ela nos aflige. Aleluia. Mas eu quero dizer algo para você: não é para te matar, não é para nos matar, é para nos fortalecer. Toda vez que nós enfrentamos uma batalha, que nós saímos dela não fracos, mas sempre mais forte. Olha para Davi. Davi era um homem forte e poderoso. Ele era forte por quê? Ele ia na academia? Não. Ele tomava aqueles suplementos para ir para o ginásio? Não. Por que ele era forte? Porque o Deus poderoso estava com ele. Amém? Glória a Deus. Chegou o momento também de nós estarmos adorando o santo nome do Senhor Jesus de Nazaré, com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Gostaria de convidar aqui a missionária Célia, que estará trazendo aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração esta noite, e que nós possamos continuar adorando o Senhor.
Aleluia. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem lá em 2 Coríntios, passagem muito conhecida, do 9, do 7. Cada um contribui segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Vou ler só até aqui, né? Não vou falar muito, porque eu creio que essa igreja é uma igreja, né, que já conhece os mandamentos do Senhor. Quando o Senhor fala, né, para nos contribuir, não com tristeza, mas com alegria. Que o Senhor, Ele não está interessado em nosso dinheiro, né? O Senhor, Ele está interessado no nosso coração. O que nós temos para dar ao Senhor nessa noite, né? Qual é a nossa oferta? Será que nós estamos ofertando o Senhor de todo o nosso coração? Porque muitas vezes, quando nós falamos em dízimos e oferta, a gente já pensa logo no dinheiro. Mas nós também temos que pensar, né, na nossa vida. Como nós estamos ofertando o Senhor na casa dEle, né? Na obra do Senhor. Como que nós estamos lidando com nossos irmãos. Tudo isso é oferta do Senhor. Amém? E quero estar aqui orando, em nome de Jesus, e que todos venham ofertar com alegria na casa do Senhor. Deus, Pai querido, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para Te agradecer, meu Deus, por mais um dia, Senhor, nós estamos na Tua casa. Ó Deus, obrigado por este templo, Senhor. Obrigado, Deus, por essa casa maravilhosa de oração que o Senhor tem nos dado, Pai. Ó Senhor, nós somos gratos, Deus. E nós queremos, Senhor, dar o nosso melhor para Ti. Ó Deus, eu Te entrego, Pai, a Tua noiva nas Tuas mãos. Ó Senhor, que o Senhor venha visitar cada coração nessa noite, Pai. Que o Espírito Santo venha fazer nos entender, Pai. Que para o Senhor nós temos que dar o melhor, Pai. A nossa melhor oferta, Deus. Que nós venhamos fazer algo na Tua casa, Jesus, com alegria. Que nós venhamos, meu Deus, amar os nossos irmãos, Senhor, de todo o nosso coração. Pai, nós Te entregamos este culto nas Tuas mãos, Senhor. Faça o Teu querer, faça a Tua vontade. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Enquanto você venha contribuir na casa do Senhor, eu vou convidar aqui a pastora Yasmin para estar adorando o santo nome do Senhor Jesus. E logo a seguir o Ministério de Louvor Geração Resgatar, adorando o santo nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia. Também quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Com gemidos que palavras não podem expressar, Ele leva, Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos em molhar, como se
a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos em molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Eu te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos em molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Oh Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Aleluia. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos em molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Aleluia, glória a Deus, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. E ele, com certeza, ele vem, ele envia os anjos para colher as lágrimas. Ele enxugará as suas lágrimas. Amém? Quero convidar aqui o Ministério de Louvor, Resgatar, para estar também adorando o Senhor. E você tem aí a liberdade de glorificar o nome dele. Afinal de contas, nós saímos de casa para quê? Não foi para adorar ele? Dá glória a Deus, dá aleluia. Glória a Jesus. Ministério de Louvor, Geração Resgatar, cumprimenta a todos com a gloriosa santa paz do Senhor. Amém? Aleluia. Obrigada, Jesus. Oh, glória a Jesus. Foi o Senhor que nos resgatou.
nos tirou de um charco de lodo onde não podíamos sair. Obrigada, meu Senhor. É melhor sofrer contigo, Senhor. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionada sem poder sair. Para mim era o fim de tudo. A vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar. Mas apareceu um homem que me estendeu as mãos para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno. Sim, foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. foi Ele que nos deu a vida. Não deixe a chama do Espírito Santo apagar, nem diminuir de dentro de você. Volte a se alimentar dele. Aleluia! O meu coração batia tão forte, como quem diz: chegou o fim. Pensei, tudo está perdido. Não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizendo assim: não temas, pois eu sou contigo. Sou eu teu amigo e vou te fazer feliz. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. O Nazareno, o carpinteiro. Aleluia. O bom samaritano, o bom pastor. Aleluia. Ele está aqui neste lugar. E nós já podemos sentir a presença dele aqui neste lugar. Glória a Deus. O quanto Deus é bom. Deus nos dá sempre a oportunidade. E eu me lembro de onde eu estava ouvindo esse louvor. E me vejo aonde eu estou hoje. Para a honra e glória do Senhor Jesus de Nazaré. Deus, Ele quer transformar vidas, mudar vidas, restaurar vidas através da sua poderosa palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então até aqui eu quero agradecer o nosso pastor Hércules Pires e também a minha esposa, porque vem cá, minha Marilene, vem cá, chega aqui à frente um bocadinho, vem cá. Vou chamar aqui os dois obreiros que nós vamos orar por ela. Sabe por quê, pastor? Não era para eu dirigir o culto, não, era para ela. Vem cá, vamos orar por ela aqui. Ela está com enfermidade.
E a Bíblia diz que quando alguém está com enfermidade, chama o presbítero e impõe a mão, que a enfermidade ela vai embora, ela bate em retirada. E nós vamos orar agora, amém? Em nome do Senhor Jesus, vou pedir o pastor Apolo para orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, nós já acreditamos que o Senhor, meu Deus, segundo a fé da tua igreja, já está entrando em providência na vida da tua serva, porque acreditamos onde tem 2 ou 3 reunidos no teu nome, aqui tu estás presente, e o Senhor, quando está presente, a cura, a renovo, a mudança de cativeiro, mudança de diagnóstico, e eu creio que o seu Espírito Santo está entrando em providência agora, para trazer a cura para a tua serva, Senhor. Sabemos que operando a tua potente mão, quem pode impedir? E nessa noite a tua igreja está orando com fé, crendo no milagre, crendo, Senhor, que a tua serva vai sair daqui de uma forma diferente a qual entrou. E o Senhor, meu Deus, está abrindo o céu neste momento e derramando uma bênção tal sobre a tua filha. E dela vai vir a cura, renovo, mudança de cativeiro. Deus, cura neste momento para a glória do teu santo nome, porque acreditamos no teu poder e na manifestação da tua glória, e todos dizem amém, graças a Deus. Aleluia. Receba o renovo do Espírito Santo. A cura está aqui neste lugar, irmãos. E a cura se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade, agradecer também ao nosso pastor Hércules Pires pela confiança na direção deste culto. Irmãos, vamos ser unidos. Nós temos aí uma rifa que está rodando aí, para você ajudar. Nós temos aqui muita coisa para fazer nesta igreja. Eu não sou de falar isso, mas fui tocado para falar. Nós queremos uma igreja aconchegante para fazer a obra do Senhor. Nós necessitamos de aquele menino ali, ó, que eles doaram. Eu acho que durou 2 dias só, ele morreu, sabe? Está doente e não dá nem para levar para a oficina, tem que comprar outro novo. Nós temos também que fazer uma sala pastoral, né? Nós temos aqui uns projetos. Nós somos poucos no campo visual do homem, mas para Deus nós somos muitos. Amém, meus irmãos? Então eu quero agradecer essa oportunidade e passar aqui para o nosso pastor Hércules Pires para dar continuidade deste trabalho em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Motivo de alegria estarmos na casa, na presença do nosso Senhor, neste culto de missões, culto missionário. E verdadeiramente Deus ele tem levantado missionários aqui em Arruda dos Vinhos, pessoas dispostas a viver o Evangelho, fazer o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, louvar a Deus pelo lindo trabalho que nós fizemos ali hoje pela manhã. Cada obreiro, cada levita, cada um que se dispôs a estar ali colaborando na nossa grande Santa Ceia, na direção da DEF Arruda dos Vinhos. Já foi dito aqui nessa noite, Deus ele tem feito proezas no nosso meio. A maneira que nós olhamos, a maneira que nós encaramos os obstáculos, as barreiras, vai definir onde nós iremos chegar, para onde nós iremos. Muitas das vezes possamos pensar, mas somos poucos, não vamos fazer, não vamos avançar. Mas Deus ele tem juntado este pouquinho e feito grandes proezas no meio dos seus. Nós tivemos ali um trabalho totalmente na direção da igreja ADEF Arruda dos Vinhos. Então é algo extraordinário da parte de Deus. Uma igreja nova, uma igreja pequena, mas uma liturgia grandiosa, porque todos os que tiveram envolvidos estavam cheios da presença de Deus. E Deus, ele se agrada de verdadeiros adoradores, que o quê? Que o adoram em espírito e em verdade. Por isso eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês aqui da igreja ADEF Arruda dos Vinhos, sem exceção. Pastor, é só aqueles que estão em cima do altar? Não.
aqueles que não estão, aqueles que estão intercedendo, aqueles que estão colaborando com a sua presença. A sua presença é fundamental no reino de Deus. Independente o cargo, independente o que você esteja fazendo, você é peça, você é fundamental, você faz parte do corpo, você faz parte do reino, e a nossa alegria é ver o corpo unido em unicidade, e nós temos vivido isso aqui na DEF de Arruda dos Vinhos. Por isso, gratidão a cada um de vocês. Eu quero fazer um convite aqui especial para a nossa comitiva de evangelismo e missão. Próximo domingo vai estar um projeto saindo aí nas ruas de Arruda dos Vinhos. E eu queria comunicar também aqui a nossa missionária Eliane Lira a possibilidade de estar dando apoio, porque eu tenho que honrar as minhas lideranças e não fazer nada acima das lideranças. Pastor Silvio Nunes vai estar aí num projeto nas ruas, um evangelismo diferente daquilo que nós estamos habituados, e eu gostaria de contar com o apoio dos departamentos da igreja, porque o nosso desejo é avançar no reino do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso desejo é ver almas se achegando, almas se aproximando. Quanto mais Satanás ele se levanta para nos parar, para nos desanimar, nós temos que romper em fé. E Deus ele tem operado sobre a minha, sobre a tua vida. Então nós temos o quê? Que transmitir aquilo que Deus tem feito na nossa vida para aqueles que estão lá fora, para aqueles que estão presos, cativos, desanimados. E uma coisa que nós temos que fazer, meus amados, cada vez mais nós estamos no culto de missão. Sair para evangelizar, sair para fazer missão não é sair para condenar, julgar, nem apontar o dedo. Sair para evangelizar é sair para amar, para cuidar, para zelar. Por que eu estou dizendo que vai ser um evangelismo diferente? Porque nós temos por hábito, muitas das vezes, abordar as pessoas na rua, apresentar o Cristo. Se você não aceitar, você vai direto para o inferno. Sem apresentar o evangelho, sem apresentar um amor que transforma, um amor que cuida, um amor que te traz novamente para o mundo do Pai. Então nós temos que ter essa intenção. Quem está lá fora não entende o evangelho, não compreende o evangelho. Então nós não devemos ser radicais, nós temos que ser amorosos. Fazer o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Senão não iremos romper. O Espírito Santo ele vai convencer. Depois nós iremos fazer o tratamento que for necessário. Porque não é venha como estás e permaneça como estás. Tem gente dizendo não venha de qualquer jeito. Meu amado, deixa eu falar algo aqui interessante. Igreja é como a curva do rio. Quem é do interior aqui sabe. A curva do rio só para porcaria. Na curva do rio só para lodo, galhos quebrados, coisas sem valor, sem interesse. E ali vai ficando acumulando. E igreja é a curva do rio. Eu não presto, eu não valo nada. Mas eu parei na igreja e Deus me transformou. Quem nós éramos antes de entrar dentro de um templo? Então nós temos que ter essa consciência. Vai chegar aqui prostitutas e você vai ter que amar e abraçar. Vai chegar drogados, em vez de você julgar e condenar, você vai ter que amar e abraçar. Pastor, mas que isso? Você já teve algum vício? Você sabe a dor que o irmão está vivendo? Você sabe o que é desfazer deste vício? Jesus ele veio sentir as minhas dores, as suas dores. E como embaixadores de Cristo, nós temos que começar a sentir as dores dos nossos próximos. Não é só dizer que nós amamos, mas é padecermos, chorarmos, se for preciso, juntamente com eles. E compreender. Porque a igreja
não é lugar de pessoas perfeitas. É lugar de aperfeiçoarmos na presença de Deus. Vamos chegar aqui imperfeitos, impuros, machucados, feridos, pecaminosos. E o Espírito Santo, ele vai nos moldando, ele vai nos transformando. E esse é o evangelho que nós temos que levar. Depois, vamos tirando os espinhos, vamos ensinando, vamos instruindo. E eu sei que Deus, ele irá fazer uma grande obra no nosso meio. Uma alma, ela tem o seu valor, pastor Apolo. Enquanto nós saímos para evangelizar, nosso desejo é que 10 aceitam Jesus. Nosso desejo é que 20 ou 30 se encoste na nossa roda de louvor. E encosta às vezes uma pessoa e nós não damos o devido valor. Mas talvez através daquela vida, 100, 200, 300 podem ser alcançadas. Porque é assim que o Senhor faz. Outra hora eu não era ninguém. Alguém me alcançou e hoje eu estou pastoreando. Então eu sei que Deus, ele pode operar milagres e maravilhas no nosso meio. Amém? Quantos creem? Meus amados, dia 24, tome nota, dia 24 deste mês, será uma sexta-feira, véspera de feriado. Nós teremos a nossa grande vigília aqui, regional, da Regional 4, na direção das mulheres. Mas não, pastor, é só para as mulheres? Não, é para todos. Só que as mulheres vai estar o privilégio de estar na direção deste trabalho. Já temos aí algumas regionais que já confirmaram a sua presença. Então nós vamos estar fazendo aqui um grande mover, uma grande festa para honrar o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero outro aviso que já foi dado aqui pelo nosso pastor Silvio Nunes. Meus amados, nós temos Tá, glória. Vamos ouvir a palavra do Senhor Jesus? Quantos estão preparados? Então, abrem as vossas Bíblias, por favor. No Evangelho de 2 Crônicas. E eu quero convidar o pregador da noite, pastor Apolo, para estar ministrando a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Apolo falou: pastor, domingo é do pastor. Então, meu filho, toma posse. Pastor Apolo Luiz Santos Neto. Aleluia. Glória seja dada ao santo nome do Senhor. Oh, glória. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo de número 7,
versículo de número 11. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo de número 11. Uma breve meditação nesta noite, para nós concluir o nosso domingo debaixo das potentes mãos do Senhor. Já estivemos ali de manhã, para a glória de Deus, Ele restituiu nossas forças, e aqui nós estamos mais uma vez, para a glória do nome dEle. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 11. Quem achou, diga amém. Aleluia. Eu espero você achar, para a gente ler todo mundo junto. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Aleluia. Estava em minha casa, meditando, buscando uma palavra para trazer nesta noite. E já aos 45 do segundo tempo, Deus inclinou meu coração para essa palavra e colocou o título dessa mensagem: Os 3 Si de Deus para o seu povo. Os 3 Si de Deus. Eu vou ler de novo. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se eu enviar peste entre o meu povo. Estamos diante de um texto ao qual Deus, pela segunda vez, vai ter de encontro a Salomão. Sabemos que a primeira vez que Deus aparece a Salomão, Salomão tinha feito um holocausto ao Senhor. Não só 1000 holocaustos ao Senhor Salomão tinha feito, e Deus tinha aparecido a ele. Dessa segunda feita, Salomão faz holocausto ao Senhor mais uma vez. Ele pega 120.000 ovelhas, ele pega mais 220.000 bois, e faz o holocausto ao Senhor para agradecer por tudo aquilo que Deus tinha feito em sua vida, ali no seu reinado. E quando ele faz essa segunda leva de holocausto, números aos nossos olhos até incontáveis de sacrifício para o Senhor, Deus aparece mais uma vez a ele. Na primeira vez Deus aparece e perguntou a ele: quer que eu te faça? E ele me disse: me dá sabedoria para governar o teu povo, para julgar o teu povo. Só que dessa vez Deus aparece a Salomão mais uma vez de noite. Aparece a ele e de alguma forma, no diálogo que ele tem com Salomão, ele transpassa uma certa satisfação pela obra que Salomão tinha realizado dentro da casa do Senhor, por tudo aquilo que Salomão tinha feito para com a obra dele. Salomão constrói um templo, Salomão constrói uma casa, tudo aquilo que Deus tinha colocado no coração dele, porque primeiro nasce no coração de Deus, depois desce ao nosso coração, e nós tentamos fazer conforme a orientação do Espírito Santo, e Salomão faz conforme a vontade de Deus, e Deus se alegra. Tudo que Salomão coloca em seu coração para efetuar na construção do templo, Deus aprova.
na construção da casa do rei, Deus aprova, e as coisas vão ficando bonitas, vão ficando perfeitas. E tudo aquilo Deus começa a observar Salomão fazer, e as coisas vão acontecendo, porque nasceu no coração de Deus, desceu no coração do homem, nasceu no coração de Deus e desceu no coração do homem, e as coisas vão acontecendo conforme a vontade do Espírito Santo. Quando nós fazemos ao contrário, quando nasce em nosso coração e Deus não aprova, as coisas começam a travar, começam a dar errado, parece que as coisas não andam, mas quando nasce lá em cima e desce ao coração do homem, as coisas vão avançando. E foi avançando na construção do templo. O templo ficou perfeito, conforme era o coração de Salomão. A casa do rei ficou pronta. Agora Salomão está olhando tudo que foi construído. Salomão está com o coração regozijado, porque a obra chegou para fazer conforme a vontade e foi concluída. Aí Deus vai ter de encontro a ele mais uma vez e diz assim: ei, eu ouvi a tua oração. Eu ouvi a tua oração, e eu tenho essa casa tido como casa ao qual eu vou fazer morada. Eu vou habitar aí, porque o desejo do teu coração era fazer um negócio bem feito e foi concluído. Eu ouvi a tua oração e eu estou aqui te respondendo. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: eu vou te abençoar, eu vou te prosperar. Mas se eu por acaso começar a fazer não mais conforme a tua vontade, e se eu por acaso começar a fazer conforme aquilo que tu não esperava, porque tu concluiu a boa obra que iniciou, tu fez conforme eu te pedi, mas se eu não continuar contigo do jeito que eu estou continuando, e ele começa a dizer assim: e se eu, Deus falando para o seu povo através de Salomão, e disse assim: e se eu, Deus, cerrar os céus e não houver chuva? E se Deus, nesta noite, mediante o nosso trabalho forçoso na casa do Senhor, pastora Yasmin, que muitas das vezes nós não temos tempo para nada, é só casa, igreja, casa, trabalho, casa, igreja, trabalho, e Deus do céu se agradando. Mas se no dia, pastora, ele encerrar os céus sobre a nossa vida e não derramar mais chuva, e isso que Deus estava perguntando a Salomão: Salomão, se eu cerrar os céus nesse momento e não descer chuva sobre a terra, e não tiver mais colheita, e não tiver mais plantação, e faltar os alimentos, será que o meu povo ainda vai continuar me adorando e me buscando? Oh glória! Depois de um trabalho forçoso que Salomão tinha no seu reinado, construir um templo conforme a vontade do Senhor, um templo que fizesse com que Deus habitasse ali, um templo que chamasse a atenção de toda a sociedade vizinha, um templo trabalhoso para construir, trabalhoso à vista da sociedade, muita obra. Depois de todo feito, todo bem estruturado, ouro, prata, tudo que tinha de melhor daquela época, Deus olhar para aquele povo que trabalhou dia e noite e dizer: e se eu fechar, vocês vão continuar me adorando? E se eu fechar, não tiver chuva? Aí Amós capítulo 4 versículo 7, ele vai dar uma dissertação de chuva sobre a terra. Ele diz assim no versículo 7, capítulo 4 de Amós: além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa. Eu fiz chover sobre uma cidade, e sobre a outra cidade não fiz chover. Sobre um campo choveu, mas o outro campo onde não choveu se secou. Oh glória! Será que nós estamos prontos para viver um dia, uma semana, um mês, um ano, talvez até mais de seca, diante ao Senhor, com a mesma adoração, com o mesmo ânimo? Ou será que nós só adoramos quando estamos com as portas abertas?
Ou será que nós só adoramos quando estamos com a chave na mão? Ou só nós adoramos quando estamos com as oportunidades, com o microfone, quando nosso nome é citado, quando nós somos aclamados, quando nós estamos nos status? Ou será que nós achamos a um ponto de ser homens e mulheres conscientes, não mais crianças nem meninos, que só adoramos quando temos oportunidade? Ou nós também adoramos quando está tudo fechado? E ele pergunta: e se eu fechar? E se eu fechar o céu e não der mais chuva? Porque sabemos que sem chuva não tem colheita, não brota. Sem chuva não tem água. A água tem vida, mas sem chuva não tem vida. Ezequiel capítulo 34, versículo 26 diz assim: e a elas e aos lugares ao redor do meu outreiro eu porei por bênção, e farei descer a chuva a seu tempo, e chuvas de bênção serão. Levítico capítulo 26, versículo 4 diz assim: então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. Mas se Deus decidir nesta noite, diante do nosso trabalho nesta cidade, diante do teu trabalho no departamento que Deus te colocou, depois de você dar a sua vida, o seu suor e dar seu tempo, talvez você não tenha tempo para fazer as coisas que você gosta, talvez você não tenha tempo de fazer as coisas, de passear com seu filho, de passear com seu esposo, de sair para jantar. Seu esposo é 24 horas na igreja, 24 horas no trabalho, talvez não tenha tempo nem de fazer compra, talvez você não vê nada e só diz: meu marido é só na obra, meu marido é só na igreja. O marido diz: minha mulher é só na obra, minha mulher é só na igreja. Mas se de repente Deus trancar o céu nesta noite, como será o nosso coração para com Deus? Como será o nosso coração para com Deus? Será que nós estamos firmes realmente na rocha? Ou nós só estamos aqui de aparência? Aí ele diz o seu segundo se. Primeiro se: e se eu cerrar os céus e não houver chuva? Ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra? Ele traz o segundo si para nós. E ele diz: e se eu mandar nesta noite os gafanhotos sobre a tua vida, e te consuma tudo aquilo que você já consumiu, já conseguiu nessa terra? Se o gafanhoto nesta noite, por ordenação de Deus ordenar sobre a tua casa, sobre a minha casa, sobre as nossas vidas, será que nós teremos estruturas espirituais para continuar na caminhada? Ou será que nós vamos passar 1 a 2 semanas sem pisar na igreja, sem dar satisfação ao nosso pastor? Será que nós vamos ter uma vida espiritual fortalecida na rocha? Ou nós vamos jogar tudo para cima quando nós perder o nosso carro, quando nós perder o nosso emprego, quando nós perder aquilo que Deus nos deu? Será que nós vamos manter firme? Ou nós somos aqui só homens e mulheres que vivemos por vista? Será que a fé já alcançou o nosso coração? Será que nós estamos direto, fixados com o olho em Cristo, que é autor e consuma da nossa fé? Ou nós só vivemos de aparência? Ele disse: se eu ordenar hoje aos gafanhotos que consumam a terra, Salomão, como é que vai ser? E Salomão só ouvindo Deus falar naquele momento. Talvez você quer ouvir a voz de Deus. Salomão fez sacrifícios, inúmeros holocaustos, e Deus respondeu, desceu até ele e falou com ele. Talvez você venha fazendo sacrifícios nessa noite, durante esse ano, há anos fazendo sacrifício para Deus falar. E se Deus falar com você, dizendo que vai cerrar céu, que vai mandar gafanhoto, como vai ser? Como vai ser para nós nos dias de hoje? Dias materialistas,
onde nós ganhamos 1.000, amanhã, Marilene, se alguém oferecer 1.500, nós troca daqui e pula para ali. Se oferecer 1.700, nós troca de 700, pula para cá, pula para lá, sempre querendo mais, sempre querendo mais. Mas se Deus do céu não tiver misericórdia de nós, encerrar tudo, o que é que nós vamos fazer? Aí Deus vem, através do profeta Joel, e diz o que é que o gafanhoto fez. Joel capítulo 1, versículo 4 diz assim: e o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o gafanhoto devorador, comeu o gafanhoto destruidor. E se Deus enviar gafanhotos nesse dia de hoje? E se Deus decidir, como o Senhor dos Senhores, parar de nos abençoar? E se Deus decidir nesta noite fechar as portas? E se Deus nessa noite tirar suas potentes mãos de cima da nossa casa e as coisas começar a virar pelo avesso? Será que nós vamos conseguir manter o nosso foco, a nossa fé, a nossa caminhada no Evangelho? Ou será que nós vamos desistir na primeira adversidade, na primeira fraqueza, na primeira porta fechada, no primeiro não? Estamos vivendo dias difíceis. E a dificuldade começa dentro do templo, não é lá fora, é aqui dentro. É homens, é mulheres fracos na fé, que vivem um evangelho de oportunidade, de status. Se não tiver cargo, não vem. Se não tiver oportunidade, não vem. Chorando por microfone, chorando por tudo. Mas enquanto isso, nós estamos vivendo dias de fraquezas espirituais, onde nós não se movemos mais para fora, só ficamos dentro, brigando um contra o outro. Mas Deus do céu, nesta noite, nos instrui para nós buscar Ele, independentemente daquilo que nós vamos viver, porque o amanhã só pertence a Deus. Se Ele fechar, nós somos crentes. Se Ele abrir, nós continuamos sendo crentes. Se Ele mandar gafanhoto, nós ficamos firmes. Se Ele não mandar, nós continuamos firmes. Oh glória! Terceiro sim de Deus para o seu povo: e se eu enviar peste entre o meu povo? Aleluia. Deus coloca Salomão, um homem inteligente, um homem que pediu sabedoria, um homem que assumiu o reinado do pai, onde o pai destruiu todos os inimigos. Salomão tem tudo na mão. Salomão prospera. O seu reino é rico. Ele é inteligente. Tudo está dando certo. Ele conclui a obra que Deus colocou em sua vida. Só que Deus agora vem de encontro a ele para mostrar que ele não é nada perante a grandeza de Deus. Nós não somos nada perante a grandeza de Deus. Podemos falar bonito, podemos cantar bonito, podemos se vestir bonito, podemos falar 2 idiomas, 3 idiomas. Você pode trabalhar em várias profissões, entender de todos os assuntos, cozinhar bem. Você pode fazer 1001 utilidades, mas quem está no controle da sua vida ainda é Jesus Cristo. Não caia na besteira de se achar melhor do que alguém. Não fique na besteira pensando que sua condição financeira te coloca superior a alguém, que tua forma de falar, de pregar, de cantar, você é superior a alguém. Salomão se sentia um homem capaz de tudo. Tinha dinheiro, tinha inteligência, tinha tudo em suas mãos. Aí Deus disse: e se eu resolver nessa noite enviar peste no meio do meu povo? Salmos 91, versículo de número 3 diz assim: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Mas se ele não quiser livrar, e se nessa noite Deus se colocar
na posição de justiça para conosco. Enviar a peste sobre a sua igreja, sobre as nossas casas. Onde estará o nosso coração? Aonde nós vamos? Aonde estará o nosso socorro? Salomão se viu diante a essas dificuldades. A Bíblia diz que Davi achou por bem enumerar o povo, começar a contagem. E Deus olhou aquilo ali e Deus não se agradou. E Deus disse: eu vou dar uma sentença a esse rapaz. E no capítulo, 2 Samuel capítulo 24, versículo 15, Deus coloca uma sentença sobre o reinado de Davi. Deus manda uma peste. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Beceba, e morreram 70.000 homens do povo. É dias difíceis, é dias complicados. Não está fácil estar na frente do ministério de uma igreja. Escutamos e vemos com nossos próprios olhos pastores gemendo com as almas. Mas não são com almas, pastora, que está lá fora, não. Não são com almas que estão perdidas, não. A nossa maior dificuldade é aqui dentro, é dentro do templo. O pastor geme é com o obreiro mal criado. É com a ovelha mal criada que está na igreja, que o pastor faz de tudo para ajudar quando está em dificuldade, mas quando está fora da dificuldade, vira as costas e faz de conta que não está acontecendo nada. É o povo de Deus. Aí Deus disse: é o meu povo, eu vou mandar isso sobre o meu povo. Mas o Deus de Israel, pastora, esse que nós servimos é misericordioso. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos vivos. Enquanto Ele tem 3 si de castigo, de justiça, Ele disse sim, Salomão, é sim. Mas esse sim não quer dizer que eu vou fazer. Mas se realmente um dia eu fizer também, eu vou dar uma válvula de escape. Porque logo no versículo depois, subsequente ao versículo 13 que eu li, no versículo 14 ele também dá 3 si. Porque se eu cerrar os céus, porque se eu mandar gafanhoto, porque se eu mandar peste, nem tudo está acabado. Só depende de você, só depende de mim. Porque o que Deus quer é coisa grande, é coisa boa para o seu povo. Deus dos céus, Ele quer coisa grande, coisa boa. Deus não quer ver o seu povo sofrendo. Aí no versículo 14 ele começa o primeiro si. E se o meu povo. Aí o segundo si, que se chama pelo meu nome. Terceiro si, se humilhar e orar e buscar a minha face. O quarto si, e se converter dos seus maus caminhos. Então eu o ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Se o meu povo, ele está dizendo orar. Se o meu povo orar, se o meu povo buscar, se o meu povo se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, aí então lá dos céus, Deus, Ele não vai estar com seus ouvidos agravados, nem com as suas mãos encolhidas, que não pode abençoar aquele que ora, aquele que se humilha, aquele que busca, aquele que se converte verdadeiramente, porque aquele que tem verdadeiramente a libertação, ele é diferente, ele pensa de uma forma diferente, ele age diferente. As coisas velhas se passaram e eis que Deus fez tudo novo em nossas vidas. Aí Deus começa a falar com Salomão: Salomão,
Se eu cerrar essas coisas, parar de chover, vir gafanhoto, vir peste, ainda há uma solução para a minha igreja. Ainda há uma solução para o meu povo. E a primeira solução é orar. Porque quando nós oramos, as coisas acontecem. Quando nós oramos e perseveramos em oração, a libertação, a cura, Deus entra com providência, Ele arrebenta com os portões de bronze. Quando dá a oração do crente, o céu se move, Deus trabalha, o trono dele se mexe e Ele vai agindo, Ele vai libertando, Ele vai abrindo porta, destravando o documento. Deus, quando o crente ora, nós descansamos e o céu entra em batalha. É o primeiro sim para o teu avivamento nessa noite. Enquanto Ele traz 3 sim para castigo, Ele também traz 3 sim para renovo. Porque Deus é fiel. Se humilhar e buscar a minha face. Quando nós se humilhamos na presença do Senhor, quando nós reconhecemos que nada nós somos, quando nós aceitamos quem nós somos perante Deus, porque quando nós olhamos para nós mesmos diante de um espelho, quando estamos sozinhos em casa, que nós começamos a parar de fazer tudo e ficamos só nós mesmos, nós reconhecemos que nós não prestamos, nós reconhecemos que tudo nós colocamos defeito, tudo no que nós olhamos nós julgamos. Mas se nós começar a se humilhar, reconhecendo que nada nós podemos fazer, e nos colocamos à disposição de Deus, do Espírito Santo, para fazer conforme a vontade dEle em nossas vidas, as coisas vão começar a acontecer de uma forma diferente. Quando nós olharmos para nós mesmos e vemos que nós não somos nada, que vemos que o que nós temos foi Deus que deu, tudo que nós conseguimos foi Deus que deu, não foi meramente consequência do teu trabalho, mas foi a mão potente do Senhor, porque a vontade do inimigo era te matar, a vontade do inimigo era te colocar em cima de uma cama, a vontade do inimigo era te deixar a perecer, a necessidade. Mas Deus dos céus, Ele olha para nós, a nossa vida, Ele sabe a nossa dificuldade, e Ele disse: se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, se converter dos maus caminhos, então as coisas vão ser diferentes. Aquilo que era para a morte passa a ser para a vida. Aquilo que você achava impossível passa a ser possível. A porta que não se abria começa a abrir. Deus começa a salvar. Deus começa a te usar. Deus começa a fazer na tua casa aquilo que você menos acreditava. Ele começa a suprir as tuas necessidades. Ele não é homem para que minta, mas aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. A partir do momento que nós colocarmos a nossa vida, se humilhar, orar, a partir do momento que nós reconhecer que Deus é que faz e nada nós somos, Deus vai começar a trabalhar de uma forma especial, e o nosso inimigo vai ficar por esse cabelo dos nossos pés. Jesus disse: colocarei uma mesa perante o teu inimigo e vou encher o teu cálice até transbordar. Eles vão ter que ver quem sou eu na tua vida, na tua presença. Eles vão ter que respeitar, bater continência, porque você serve não é a qualquer Deus, mas só depende de nós. Só depende de nós se entendermos que Deus tem algo diferente para nossas vidas. Você não está aqui nessa noite por mera coincidência. Você não rodou o dia todinho hoje e sentou nessa cadeira simplesmente para bater cartão. Mas o Espírito Santo te trouxe aqui nesta noite para dizer que Ele está sob o controle da tua vida, da tua casa. Quem manda, quem desmanda, quem bota para frente, quem bota para trás ainda é Deus. Ele só depende da nossa posição nesses últimos dias. Se nós reconhecermos quem é Deus em nossas vidas,
Se nós reconhecer o Deus que fez as coisas acontecer para Salomão. Salomão era um homem invejável, mas era um homem temente. Salomão era um homem próspero, mas era um homem que se humilhava aos pés de Deus. Salomão era um homem rico, mas ele orava a Deus. A rainha foi ter com ele. E quando chegou, ela foi ter com ele, a de Sabá, pensou que ia impressionar ele. Mas quando chegou lá, ela olhou para o reinado de Salomão e para as roupas dos servos, a roupa dos servos deles, ela disse: quem sou eu perto desse homem? O que Deus quer nesses últimos dias, Marlene, é simplesmente homens e mulheres que se humilham aos seus pés. Homens e mulheres que mesmo que não tenha palavras, mesmo que não tenha o que dizer na face do Senhor, Marilene, mas que bata ponto com Ele, que marque compromisso com Ele e assine embaixo. É o que nós precisamos nesses últimos dias, de homens e mulheres, pastora, que se humilham aos pés do Senhor. Porque quando vir as portas fechadas, quando vir a escassez de água, quando o gafanhoto começar a comer, quando a doença chegar, Deus dos céus vai estar nos abençoando. Porque o seu povo, que se chama pelo seu nome, buscar a sua face, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, aí não tem Deus que não se quebrante com a lágrima de um crente. Oh glória! Quer ver as portas se abrir? Chore nos pés dele. Quer ver o documento destravar? Chore. Quer ver as coisas acontecerem conforme aquilo que nascer no teu coração? Porque primeiro nasce no coração de Deus, depois desce ao nosso coração. Mas só vai acontecer quando nós começarmos a se humilhar verdadeiramente. Quando nós clamarmos, Deus vai fazer muito mais daquilo que nós sonhamos ou imaginamos. Mas é necessário a gente tomar uma posição no dia de hoje. Não deixarmos para amanhã, não deixarmos para depois de amanhã, mas reconhecer que o Deus que levantou Salomão é o Deus que vai levantar a igreja de Arruda dos Vinhos. O Deus que fez acontecer, o Deus que olhou para o coração de um homem e disse: tudo que ele colocar em prática vai acontecer, tudo que ele tentar no seu coração eu vou fazer prosperar. É o Deus que nessa noite Ele quer ouvir da tua boca. O que é que você vai fazer quando sair por essas portas? Se nós vamos tomar uma atitude nessa noite de servir a Ele de uma forma diferente. Eu não estou falando de bater ponto aqui. Eu não estou falando de você pegar o pastor e colocar no braço e balujar para lá e para cá. O pastor não precisa disso. Eu estou falando de você e Deus no particular. Tira teu marido, tira teus filhos e vai para os pés do Senhor se humilhar. E Deus vai fazer o teu milagre acontecer. À vista do povo era impossível. À vista de uma sociedade é impossível. Mas para Deus, nada é impossível. O templo foi construído, ficou na história. A casa do rei foi construída, ficou na história. Mas o que deixa para os nossos corações na noite de hoje é que tudo aquilo que foi construído foi porque um homem tomou uma decisão em sua vida: orar, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos. Oh glória! Assim como ele fez na vida de Salomão, pastora, ele está doido para fazer nas nossas vidas. Só depende de nós. Vamos colocar de pé nesta noite. O Deus que tem sentença, o Deus de justiça, também é Deus de amor. E nessa noite Ele nos trouxe aqui para dizer
Aquele que não busca, eu fecho os céus. Aquele que não busca, eu mando os gafanhotos ir lá comer com tudo. Aquele que não busca, eu mando as pestes ir na tua casa. Mas aquele que ora, que jejua, que se consagra, aquele que se humilha, se desvia dos maus caminhos, esse não, esse é diferente. Esse dos céus ele ouve, esse dos céus ele está aqui nessa noite. Eu queria que você viesse até aqui na frente para nós terminar o culto nesta noite. Agora estão abertos os meus ouvidos e atentos os meus olhos para este lugar. Oh glória! Deus neste momento está com seus olhos abertos, com seus ouvidos. Feche os seus olhos. E aquilo que parece ser impossível, talvez é impossível para você, mas eu quero te dizer nesta noite, você tem que crer no Deus que você serve, que para Ele não é nada impossível. Para Ele não há nada impossível. Ele pode fazer o teu milagre acontecer na noite de hoje. Só depende de você crer no Deus que manda chuva no tempo certo, que manda chuva aqui, do outro lado Ele encerra a chuva. Onde Ele encerra a chuva se seca, mas onde Ele manda a chuva brota. E nessa noite Ele pode mandar chuva na tua casa, Ele pode mandar chuva na tua família, Ele pode derramar a água da vida hoje sobre a tua casa, sobre os teus sonhos, sobre o teu projeto. Talvez é impossível, para você, mas se você começar a ver pela perspectiva das coisas que Deus já realizou no teu meio, na tua casa, na tua vida, as coisas que Deus já realizou no meio da igreja, você vai ver que o teu problema para Deus não é nada, o teu milagre para Deus não é nada. E nessa noite você pode sair daqui em posse de vitória, porque o Deus dos céus, Ele vai abrir neste momento e vai derramar a chuva sobre a sua igreja. Nessa noite Deus vai mandar chuva, e essa chuva vai regar o teu jardim, a tua lavoura, e aquilo que não brotava vai começar a brotar. Aquilo que não brotava vai começar a brotar, o fruto vai vir. Só depende de você começar a orar. Começa a orar nesse momento maravilhoso. Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, nesta noite, porque a tua igreja, Pai, está aqui buscando a tua face. Tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Oh glória, adora a igreja. Quando tudo diz que não, oh glória. ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não podem se frustrar. Venha em meu favor e cubra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Oh, Deus do impossível.
quando tudo diz que não. Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não podem se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Oh, glória. O Deus do impossível. Do impossível. Oh, glória, maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo culto desta noite, onde o Senhor falou poderosamente ao nosso coração, aos nossos ouvidos, Senhor, é no nome de Jesus Cristo. Despede o teu povo em segurança para casa. Sonhos espirituais, Senhor, nesta noite. Deus, visita a tua igreja, o teu servo, a tua serva, que nesse momento está com uma causa, está, Senhor, com um problema, mas Ele colocou em tuas mãos nesse momento, porque não crê no Deus do impossível. E nessa noite a igreja está clamando e o céu está aberto para abençoar a igreja, abençoar o seu povo. É no nome de Jesus Cristo, Senhor. Abençoa a tua igreja para a glória do teu santo nome. E todos dizem: fazemos assim com as nossas mãos em posição de receber. Que o grande amor de Deus, que a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos, não somente hoje, mas até a vinda do noivo. E a noiva louva dizendo: amém, amém, amém. Não saia sem cumprimentar o seu irmão e guarde essa poderosa palavra no seu coração. A guitarra desafinou.